Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte. Vamos agora para mais uma aula da nossa paisagem, tá? E aí vamos agora trabalhar essa parte do céu. Nessa fase que eu vou trabalhar, a gente já chama essa fase de acabamento. Professor, por que o nome dessa fase é acabamento? Porque nessa fase o quadro já começa a ganhar forma, tá? Ele já começa a ganhar forma, mas ainda não está pronto, ainda precisa de mais uma camada de tinta, tá? Então por isso que a gente chama de acabamento. Nessa fase o diluente, tá aqui, ainda vai ser usado, só que em quantidades muito pequenas. Você só vai poder colocar o pincel no diluente e passar na tinta apenas uma única vez. As cores vão continuar sendo as mesmas, tá? Eu não vou mudar as cores, mas a diluição vai ser bem menor agora, tá? Essa aí já é a quarta fase. A primeira foi a queima da tela, a segunda foi o esboço, o terceiro foi o mapeamento, que é essa que está aqui, e agora o quarto, que é o acabamento, tá? Vamos lá agora para a quarta fase. Então vamos agora trabalhar a parte do céu. Então eu coloquei aqui, ó, vou pegar o branco, vou colocar, a primeira cor que eu vou colocar é o verde, branco com verde, e aí eu vou pegar aqui, ó, um pouco de vermelho e um pouco de amarelo, tá? Lembra daquela história que eu falei que o vermelho vai liberar o azul que está no verde? Então também, ó, tem que trabalhar bem o vermelho, ele é quem vai soltar o azul, tá? O vermelho e o verde com o branco. Vermelho, branco, vermelho com branco. Agora eu vou colocar aqui um pouco de amarelo, porque o céu tem esses tons amarelados. Vou molhar no diluente uma vez só, ó. Não pode escorrer, tá? A tinta não pode chegar ao ponto de escorrer. E aí você vem aqui, ó, e vai trabalhar toda essa parte do céu. Pode exagerar um pouquinho no branco, sempre lembrando de dar uma molhadinha aqui, ó. Aqui escorreu porque a paleta está deitada, então quando eu encostei com diluente, e não deu tempo dele misturar, ele escorreu. Mas não significa que a tinta está mole, tá? Não significa que a tinta está mole, porque geralmente a gente não pinta assim, a gente pinta com a paleta assim na mão, né? Mas eu vou deixar aqui, que é para poder vocês acompanharem bem a mistura. Colocar aqui, ó, bastante azul, bastante vermelho e amarelo. Agora o que é que acontece? Você passa a ter uma cobertura melhor, ó. Olha a diferença, essa parte bem rala e essa daqui já tem uma camada de cobertura melhor, que é exatamente o que a gente quer. Vamos usar aqui bastante branco, um pouquinho de amarelo e sempre dando uma molhadinha no diluente, tá? Sempre dando uma molhadinha no diluente. Lembrando que essa fase chama-se acabamento. Se eu fosse fazer uma casa, eu usaria essa mesma teoria para construir uma casa. É para vocês poderem entender, tá, a relação ou a analogia que existe entre a construção de uma casa e a pintura de um quadro. Então, por exemplo, quando você compra um terreno, a primeira coisa que você faz, se você trabalha em construção, você vai entender o que eu estou dizendo. A primeira coisa que você faz é uma coisa chamada terraplanagem, que é o preparo do solo, que aqui a gente poderíamos dizer que seria a queima, que é o preparo do solo. Depois você vai fazer a base, que é muito importante, que é uma das coisas mais importantes da construção, é a base. A base a gente chamaria aqui de esboço, que é uma das partes mais importantes aqui do quadro, é exatamente a base, tá? Que é o esboço. Depois da base, a gente levanta as paredes, que aqui eu chamo de mapeamento, tá? É onde você vai saber onde é o quarto, onde é a cozinha, onde é o banheiro, você passa a ter noção de espaço. Depois de levantar as paredes, você trabalha a parte de reboco,
que aqui eu chamo de acabamento. E por último, o acabamento final, que é a pintura das paredes, é a colocação da cerâmica, é a colocação das lâmpadas, é a colocação da pia, dos mármores e tudo que você for colocar na casa é no acabamento final, certo? Então aí seria o acabamento final, que é exatamente essa fase final do quadro. Então essa seria a ordem, tá? Seria a mesma ordem. Então você poderia dizer que você, nessa técnica que eu pinto, e que você também poderia pintar, você não vai dizer que você pinta um quadro, você vai dizer que está construindo um quadro. Porque você trabalha todo o preparo, toda a base, toda a estrutura, para só depois você vir terminando, concluindo o seu quadro. Então essa aí é a nossa estrutura, né? Aqui eu já vou colocar um pouco mais de amarelo e branco. Por quê? Porque eu estou vendo que aqui a nuvem ela é mais acesa. Então eu já vou colocando cores que já vão me ajudar, tá? Já vão me dar uma certa base, uma certa estrutura para quando eu vier com o acabamento final, eu já estou com o quadro quase na cor que vai ser. Só que o acabamento final eu não vou mais diluir a tinta, eu vou passar o mídio na tela e aí eu venho colocando as cores bem certinhas, tá? Vai colocando as cores bem certinhas. Vou colocar aqui um pouquinho do vermelho com o branco, já está diluído. Aqui no final eu tenho um pouquinho mais de amarelo. Eu vou pegar aqui, ó, amarelo, olha, já estou sendo e um pouquinho de vermelho. Já preparando para na hora do acabamento final, já está bem adiantado, já está praticamente pronto. Aqui, ó. Aqui eu tenho um pouquinho mais de azul. Aqui eu vou pegar um pouco mais de amarelo. Pronto, olha só. Já deixei o céu quase na cor que vai ser. Quase. Não está na cor ainda, mas está bem, bem próximo. Bem próximo. Ó. Pronto, agora vamos trabalhar aquela perspectiva das montanhas que falamos que iríamos fazer, né? Deixa eu agora pegar aqui o pincel. Peguei aqui um pincel um pouco menor, número 6, ou 6 ou 8. E vou trabalhar montanha por montanha. Então eu tenho essa primeira montanha lá no final. Deixa eu ver se eu acho um pincel aqui mais legalzinho para trabalhar. Pronto, aqui ó. Vou pegar, fazer aquela cor do céu que eu tinha antes, ó. Verde com muito branco, vermelho, muito branco, muito vermelho e um toquezinho só no amarelo. Vamos colocar aqui mais verde e mais vermelho. As suas cores não precisam ficar exatamente iguais às minhas, mas se você seguir essa mesma paleta de cores, você vai ter um resultado muito parecido, tá? E aí eu vou pintar essa última aqui, ó. Ela é quase da cor do céu. Perceba que ela tem muito branco, por isso que ela fica com essa corzinha aí. Vamos colocar aqui um pouco mais de verde, um pouco mais de vermelho. Ela tem muito branco, tá? Por isso que ela fica com essa cor aí meio roxeadazinha, meio esbranquiçada. Ó, aquela primeira montanha lá eu já fiz. Agora eu vou fazer a segunda. A segunda é a mesma cor, só que eu não vou pegar mais branco. Eu vou até limpar o pincel para tirar a tinta dele. Vou pegar aqui, ó, mais verde, uma cor mais escura e um pouquinho de vermelho. Perceba que agora eu já coloquei mais verde e vermelho. Como eu não peguei o branco,
a cor ela já deu uma escurecida. Aí eu já venho para essa de cá, ó. Já é uma montanha na perspectiva um pouquinho mais aqui no começo. Já não tá tão afastada, né? Eu vou dar só um toquezinho de nada no diluente, só o biquinho do pincel. Coloquei, não afoguei o pincel todo, tá? Eu encostei só o bico do pincel no diluente. Tipo aqui assim, ó. Aqui tá o diluente, eu vou encostar só a pontinha mesmo aqui, ó. Mostra bem de perto, tá vendo aí? Ainda afoguei muito, ainda foi muito. É só a pontinha e venho pra cá, ó. Não afunda o pincel todo, tá? Para não trazer muito diluente para dentro da tinta, senão a tinta fica fraca. Lembra-se do que eu falei das perspectivas. Eu não vou ficar falando da perspectiva novamente, linear, tonal, porque eu já falei bastante. É ideal que você assista o vídeo várias vezes, anote as minhas aulas, meus vídeos. Não é para você apenas assistir uma vez. Não é para você assistir como se fosse uma novela. Você tem que assistir com papel e caneta na mão para você anotar as coisas importantes e, se possível, assistir mais de uma vez. Meus vídeos, como eu já falei, não é um vídeo de exibição, tá? Então tira da tua cabeça aquele padrão de vídeo do YouTube e nos meus vídeos você vai assistir como quem estiver assistindo uma aula. Eu não faço vídeos de exibição, eu faço vídeos que são aulas, tá? Então esse vídeo aqui, ele não é um vídeo de exibição. Esse vídeo é uma aula, tá? Então aqui eu coloquei a quantidade de branco, ainda tem branco, agora eu vou diminuir mais ainda. Eu agora vou aumentar a quantidade de verde mais do que antes e a quantidade de vermelho. Só que um detalhezinho diferente aqui do que de antes é que agora eu vou tocar aqui no amarelo. Eu não estava tocando no amarelo antes, mas agora eu vou. Vou encostar o biquinho de novo aqui, ó. Tá aqui o meu diluente. Eu vou encostar só a ponta do pincel no diluente, para não molhar demais, tá? E aí eu venho para cá, ó. Ainda tá claro. Eu vou voltar aqui no verde e no vermelho. Eu quero mais escurinho. Agora eu acho que foi. E um toquezinho aqui no amarelo. Vamos lá. Pronto. Chegou na cor que eu queria. Professor, como é que você sabe que chegou na cor que você queria? Você tem que olhar para a referência. Você tem uma imagem na sua mão. Se você acha que chegou na cor que você queria, se está parecido. Nunca precisa se cobrar a ponto de querer fazer igual, tá? Não se cobre a ponto de querer fazer igual. Beleza? Se você está fazendo por uma referência que é uma fotografia, tente chegar nas cores mais próximas possível. Aqui a gente já está indo para o outro plano. Geralmente o plano ele é falado de frente para trás, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Mas tanto faz, o importante é que você entenda que cada partezinha dessa é um plano diferente, por isso que a cor ela mudou. Por que a cor mudou, professor? Porque isso está ligado à perspectiva tonal. Na perspectiva tonal existe uma frase que rege a perspectiva tonal, que diz que tudo que se afasta muda de cor. Então, quer dizer que essa montanhas são diferentes? Não. Significa que elas estão em distâncias diferentes e não que elas são diferentes, tá? E tudo que se afasta vai mudando a cor. Por isso que mudou. Não mudou porque elas são diferentes, não. Elas estão em sequência e essa daqui da frente, ela está mais distante. Ela está mais perto, por isso, desculpa, mais perto, não é mais distante, não, mais perto. Por isso que ela ficou mais escura do que a de trás, tá? Tudo que se afasta, fala aí comigo, fala junto comigo, tudo que se afasta o quê? Isso aí, muda de cor, tá? E na perspectiva linear, tudo que se afasta o quê?
perde detalhe. Por isso você pode ver que aquela lá do fundo, quase você não vê a linha. A segunda linha está um pouco mais definida, mas não está tanto. A terceira já tem uma definiçãozinha, ó. Já tem, mas não tanto. A primeira, essa de cá, ela já vai ter um pouco mais de definição. Porque tudo que se afasta vai perdendo a linha de detalhe, tá? Pronto, já terminei mais uma. Agora eu vou aumentar um pouquinho o pincel, porque essa daqui da frente é um pouco maior. Eu com pincel pequeno vai demorar muito, né? Essa daqui é a mesma cor, ó, a mesma, verde, vermelho. Só que agora vai entrar um pouquinho mais de amarelo. Perceba que eu estou fazendo a cor no mesmo lugar, porque as cores são as mesmas. Vou lá no diluente, mas vou pegar com o biquinho do pincel, para não pegar demais. Aqui o amarelo com o verde e o vermelho. O amarelo. Pronto, a cor já é uma cor diferente, já não é a mesma cor. Por que é diferente? Porque eu já peguei menos branco, porque eu já peguei um pouquinho mais de amarelo. Então essa pegada em quantidade diferente já altera o resultado, tá? O resultado já não é mesmo, porque a porcentagem não alterou. É a mesma coisa na matemática. Por exemplo, quanto é 1 mais 1? Não é 2? E se eu disser quanto é 1,5 mais 1,5? Você já vai dizer, 1,5 mais 1,5 é 3. E se eu disser quanto é 1,8 mais 1,8? Você já vai dizer, é 3,6. Então assim, se eu estou mudando a quantidade, vai alterando o resultado. Isso é simples, galera. Não é, professor, mas eu odeio matemática. Mas eu digo assim, é quase impossível você viver nesse mundo sem matemática, tá? Não tem como, tudo tem matemática. Um troco é matemática, tudo, né? Atravessar uma rua, tudo tem matemática no seu dia a dia. Então vamos lá, vamos terminar essa parte aqui, ó, sempre pintando nesse sentido aqui, sentido horizontal. Colocando o verde, o amarelo, o vermelho, sempre dando um toquezinho diluente. Nessa fase, você ainda tem que trabalhar o diluente, tá? Não esqueça, ele é importante nessa fase. Professor, por que o diluente é importante? Porque vai secar rápido para você poder trabalhar a parte de acabamento final. Se você não colocar o diluente, vai demorar a secar. Ok? E o que a gente não quer que aconteça é que demore a secar. A gente quer que seque logo, que é para a gente poder partir para o acabamento final. Perceba que a linha nessa daqui já é mais definida. Você pode inclusive pegar até um pincelzinho que você não usou ainda e dar uma cegadinha aqui, ó. Aproveitar que ainda está molhado, né? Para dar uma cegadazinha aqui nessa linha, para ela não ficar tão afiada. E muito mais aquelas lá de trás, ó. Essas daqui mais ainda, por causa da perspectiva linear. Não pode esquecer essas perspectivas que eu falei, que eu dei muita ênfase na aula passada, não foi? Bastante, falei muito, falei as frases que você vai memorizar para você nunca esquecer quando você estiver pintando. Você ouvir minha voz no seu ouvido, dizendo todas as frases da perspectiva. A primeira frase, vou repetir para você memorizar bem. Tudo que se afasta diminui, você vai sempre lembrar dela. Você vai carregá-las aí na tábua do seu coração, né, como eu já falei. Tudo que se afasta diminui. A segunda frase é tudo que se afasta perde linhas. E a terceira é tudo que se afasta muda de cor. Então vamos falar junto comigo essas frases. Essas frases são importantíssimas para quem quer aprender a pintar paisagem. Então você vai dizer assim, ó. Repete comigo, tá? Como se fosse uma oração, né? Você vai dizer assim, ó. Tudo que se afasta diminui. Então falou aí a primeira.
Tudo que se afasta muda de cor e tudo que se afasta perde detalhes. Perde detalhes ou perde linha. Beleza? Decore essas frases para você dizer para os seus alunos, para você falar quando estiver pintando. Você vai sempre lembrar de mim, como se fosse uma coisa assim no seu ouvido. Só não pode sonhar comigo, tá? Senão você vai ter pesadelo, não vai dormir direito à noite, né? Vai dizer, meu Deus, aquele professor tá me perseguindo. Eu tô sonhando com ele, não pode. Mas é isso, tá? Eu vou ficar aí no seu ouvido até você realmente aprender. Tenho que cumprir minha missão, né? Minha missão aí é ensinar, formar. Eu já tive muitos alunos, mas eu não tive nem 10% dos alunos que eu ainda vou ter na vida, tá? Ainda vou ter você aí estudando aqui comigo, você vindo aí para estudar aqui no meu ateliê, quem sabe. Então, ó, só 3 cores, tá? 3 cores e mais nada. Beleza? Agora vamos para a parte da água. Professor, e agora a cor da água é a mesma cor, pessoal. Só usa mais branco. Ó. Vou pegar inclusive a mesma. Vou já atolar branco aqui, ó. Vou colocar branco valendo. Já mudou totalmente a cor. Por que mudou? Porque agora tem branco, né? Quando entra o branco, muda tudo. Vou pegar aqui o diluente. Eu vou pegar aqui o branco e o amarelo só. Eu vou trabalhar já a parte do brilho. Vou pegar aqui, ó, muito branco com amarelo e um toquezinho no vermelho e um toquezinho no verde. Tem que ter verde, tem que ter vermelho e tem que ter amarelo. Não pode ter só uma ou só outra não pode, tá? A técnica é sempre ter as 3 em todo lugar. Agora eu vou trabalhar aqui essa parte em cima com a pincelada assim, ó, na horizontal. Se você puder, pega uma madeira, pega uma régua, pega alguma coisa para colocar aqui. Eu vou pegar, tá? Vou pegar aqui uma régua para essa linha ficar bem perfeita. Peguei aqui uma régua. Pega uma régua ou então pega uma fita, mas fita tem que estar tudo seco, né? Aqui ainda está molhado. Deixa eu fazer logo o cálculo aqui. Calcular aqui bem certinho. Tá aqui 13 centímetros. 13. Deixa eu baixar um pouquinho a parte de cima. Pega aqui a mesma cor de cima. Verde, vermelho e amarelo. Vamos colocar aqui, bateu 13. Deixa eu colocar 13 lá do outro lado. Pronto, aqui. Agora eu vou riscar de cima para baixo. Aqui, ó. Pronto. Não ficou tão perfeito não, mas vamos ver o que é que a gente pode fazer aqui. Lembre-se que a essa distância também a linha pode ficar meio embaçadinha assim, ó. Não precisa ficar uma linha muito firme, muito definida, né? Ela pode ficar um pouco... Vamos lá. Agora eu trabalho a parte da água, vou aumentar aqui o verde, vou aumentar o vermelho e o amarelo. Verde, vermelho e amarelo. Lembre-se que o branco ativa o azul, né, do verde junto com o vermelho. Aí você molha uma vez só. Vamos voltar para essa corzinha aqui, meio amarronzada.
E aí eu vou trabalhar só nesse sentido horizontal aqui, ó. Lembrando que essa parte aí é a parte da água, tá? Agora vamos aumentar a quantidade de azul não, de verde, de vermelho e de amarelo. Vou colocar aqui o vermelho é quem vai bloquear o verde. Por isso que o vermelho é quem vai ativando o azul, porque o vermelho é complementar do verde e ele bloqueia o tom do verde. Enquanto você está pintando aqui embaixo, aquela parte lá em cima já está secando. Por quê, professor? Porque eu não trabalhei um pouquinho de mídio. O mídio é quem vai soltando, fazendo a tinta secar mais rápido. Então, enquanto eu estou trabalhando aqui, enquanto eu vou trabalhando aqui, ó, ele já vai olha só, o verde com o vermelho. Deixa eu só fazer uma reposição aqui do verde, porque o verde já está querendo se acabar. Acabar não, né? Acabou. Coloquei pouco. Com amarelo. Toca sempre, dá um toquezinho no diluente, que é para a tinta poder secar rápido. Se você não coloca o diluente, a tinta termina demorando muito para secar. Aqui eu vou colocar um pouco mais de amarelo e um pouco mais de vermelho para dar um tom meio alaranjado na água também. Não esqueça de dar um toquezinho no diluente sempre. Essa fase tem que entrar o diluente, senão a tinta vai demorar uma eternidade para secar e aí você não consegue passar para outra fase rapidamente. Ó, amarelo, vermelho e branco. Quase não estou pegando verde, porque aqui tem um reflexo lá do céu. Pegando aqui um pouco mais de amarelo. Vou puxar aqui para frente. E aqui eu vou colocar mais vermelho e mais amarelo. E vou aqui, ó. Essa cor um pouquinho aqui no céu também. Vamos sujar um pouquinho o céu. E aqui vamos colocar um pouquinho mais de verde e vermelho. Um branco.
Aqui a gente já vai sujando para fazer a parte das nuvens. Vamos sujando já um pouco do céu. Quando você for fazendo essa sujeira aí, eu já estou tirando lá, aí você já pega um pincel seco, pincel sem tinta, preferência pincel que você não usou ainda, aí você vai fazendo isso, vai esfumaçando. Beleza? Esse quadro vai ficar muito bonito. Eu desejo que vocês gostem. Desejo que vocês também tenham interesse de acompanhar, de pintar junto comigo. O convite foi lançado, né, para pintar só com 3 cores. Tem gente que fica assustado, né, quando vê essa questão das 3 cores, se assusta, acha que não consegue, mas o que eu digo é, nunca crie um problema antes dele acontecer, né? Vá em frente, tente fazer. A tinta que eu estou usando é tinta a óleo, tá? Para quem tiver alguma dúvida. Tinta a óleo dá para fazer com acrílico, professor. Se você fizer uma adaptação usando o mídio, o gel mídio, não o gel mídio não, tá? O mídio, só mídio acrílico, você vai conseguir fazer usando tinta acrílica. Gel mídio. O nome dele é gel mídio. Não é gel mídio não, desculpa, eu errei de novo. É só mídio, tá? Inclusive eu tenho uma foto dele aqui que eu passei para um aluno recentemente. Tá aqui, ó. Esse aqui é para tinta acrílica. Mídio acrílico, tá? Esse produto aqui, ok? Para quem quiser trabalhar essa tela com tinta acrílica. Mas eu estou pintando com óleo. Eu gosto muito do óleo por causa da mobilidade que ele tem. Ele demora mais a secar, ele dá mais condições para você mexer na tinta, tá? Ele dá mais liberdade, né? O acrílico ele é um pouco imediatista, é uma tinta que ela puxa rápido, mas dá para você trabalhar uma pintura mais impressionista, tá? Dá para fazer. Dá para trabalhar assim. Dá para trabalhar assim, senhor. Deixa eu colocar aqui um pouco de amarelo com branco. Eu vou usar aqui embaixo. Dá para forçar e fazer agora, terminar o quadro? Dá, mas a aula ficaria muito longa, né? E eu não quero fazer intervalos muito longos, eu quero usar intervalos curtos, beleza? De 30, 20, no máximo, intervalo de 40, tá? Não mais do que isso de jeito nenhum. Ok? Mais do que isso de jeito nenhum. Intervalos de no máximo 40 minutos. Vai ser o tempo máximo das aulas. Não vou passar disso de jeito nenhum, tá? Lembre-se que quando estiver ficando esverdeado, é só aumentar a quantidade de vermelho, que quem vai bloquear o verde é o vermelho, tá? Então, estou fazendo a mistura usando o verde, tá meio verde. Aí você faz o quê? Aumenta a quantidade de vermelho. Quem vai bloquear o verde é o vermelho. Por quê? Porque o vermelho é o complementar do verde, tá? Então, uma complementar, ela bloqueia a outra.
Se tiver ficando roxo, é só usar amarelo. Por quê, professor? Porque o complementar do roxo é o amarelo. Simples assim. Se tiver ficando meio azul, é porque está faltando o laranja. Laranja é o complementar do azul. É só você aprender um pouco sobre complementares que você já não vai se perder tanto nas misturas. O segredo das misturas é as complementares. Aprendeu as complementares, você já começa a aprender a parte de mistura, tá? Tá ficando verde, quem é o complementar do verde? Vermelho, coloca vermelho que bloqueia o verde. Se você está trabalhando com verde, aí você está querendo fazer azul, mas ainda está esverdeado, é porque está faltando verde. Desculpa, está faltando vermelho, porque não é o vermelho que bloqueia o verde. Então, se está ficando verde é porque está faltando vermelho, porque um complementar bloqueia o outro. Está ficando laranja, porque está faltando azul. Ah, não estou usando azul, então está faltando verde, porque o verde está no azul. Então veja se você consegue entender esse processo, porque se você entender esse processo, tudo vai ficar fácil para você, tudo. Você passa a ter sentido, as coisas começam a fazer sentido para você. Você começa a entender os processos e o que vai fazer você aprender a pintar é você entender um processo. Se você não entende como é que funciona, como é que você vai fazer? Não tem como, tem que entender como é que funcionam as coisas. Mesmo que você começar a entender como é que funciona, aí tudo passa a ter uma lógica. E aí você já não pinta mais usando uma coisa chamada sorte. Já não é mais sorte, já passa a fazer sentido para você. Então é esse sentido aí que você vai buscar. É entender o processo. Ah, por que eu estou embaçando essa imagem aqui? Por causa da distância. Estou puxando o azul usando o vermelho. Quando eu uso o vermelho, eu vou bloqueando o verde. E aí o que sai do verde é só o azul, porque eu bloqueei o verde, eu bloqueei o amarelo através do vermelho. Pronto, só vai sair o tom azulado, não sai um tom esverdeado, porque o vermelho bloqueou o verde. No que ele bloqueou o verde não aparece. Entenderam? Como é que pode a pessoa usa vermelho com verde e branco e dá azulado? É porque o vermelho não bloqueia o verde, não são complementares. É isso, não tem mágica nenhuma aqui não, tá? É matemática pura, é pura lógica. Não tem nada aqui de genialidade não, é lógica. A única genialidade é entender o processo. Tá vendo aí? Por isso que com apenas 3 cores dá para pintar, tá? Ah, eu quero mais claro, uso o branco. O branco vai dar uma clareadazinha aqui. Aqui eu estou alisando bem para tirar um pouco as marcas do pincel, para misturar mesmo uma cor na outra. Eu já estou definindo um pouco a parte de céu, eu vou definir também um pouco a parte de água. Desculpa aí o vídeo ficar um pouquinho longo, mas é porque eu já estou na acabamento, já estou querendo deixar o quadro bem adiantado, tá? Mas não está pronto não, viu? Tá pronto não.
Agora eu vou dar uma trabalhadinha aqui na água. Dar uma adiantada também aqui na água. E vou dar uma adiantada aqui no solo. Mas por enquanto eu estou mexendo com essa cor mais puxando para azulado. Ó, o verde vai bloquear. Pessoal, como é que o verde desperta o azul do verde? Do verde? Porque ele não vai... Não é complementar. Uma complementar não bloqueia a outra. Entendeu? Faz sentido, tem lógica. É só você parar para pensar. Não vai ficar verde, porque o vermelho vai destruir o verde. Visualmente, né? Vai bloquear. E aí ele solta só o azul, porque o verde já foi bloqueado. Aqui eu estou trabalhando essa parte aí da água, jogando alguns reflexos, algumas cores. Depois a gente vai trabalhar a parte de brilho. Não ache que porque fulano usa mais cores, o quadro dele é mais harmônico. Nada a ver, tá? Nada a ver. O que faz um quadro ser harmônico ou não harmônico é a experiência do pintor, não é a quantidade de tinta. É a técnica, a experiência. Ele pode usar 3 ou 1 ou 2, não sei, e deixar super harmônico. E o outro pode usar 1 bilhão de cor e não deixar harmônico. O que vai fazer o quadro ser bonito e bem pintado e harmônico não é só a quantidade de cores, é a experiência, como você usa. O que é que adianta você dar um monte de ferramenta para uma pessoa que não sabe usar? Entendeu? Não vai ter utilidade nenhuma. Ela não sabe como usa, não muda nada. É melhor você dar um pouco de ferramenta a quem sabe do que um monte a quem não sabe. Quem não sabe não vai sair do lugar, né? Não é a quantidade de cores que vai fazer você fazer um belo trabalho. É a sua habilidade, é a sua experiência. Ok? Vá pegando experiência, vá entendendo o processo, que logo logo você vai estar voando. Amarelo, vermelho e branco. Ah, professor, você não está colocando verde. O verde já está lá. A tela não está molhada. Né? Já está lá. A tela já está soltando a verde à vontade. Por isso que eu não estou mais preocupado em acrescentar verde aqui nessa mistura. Porque já tem aqui, ó, na própria cor aqui da tela já está soltando verde. Tem gente que pode dizer, ah, professor, mas já está bonito, já pode parar aí. Não, galera, vai ficar mais bonito ainda. Isso aqui é só o acabamento, ainda vai passar o milho, ainda vamos trabalhar aí o acabamento final, ainda vamos colocar barquinho aí, ainda vamos fazer detalhes aí, tá? Isso aqui é só um pedaço, só um arranhão do que vai ficar, tá? Não, ainda tem muita coisa para melhorar aqui. Isso é só o princípio. Ó, só aqui na horizontal, ó, pinceladinha assim de leve. Pronto, agora vamos trabalhar essa parte aqui embaixo, que é essa parte desse barrinho aqui embaixo. Eu vou começar jogando já uns verdes aqui.
E aí, como é que eu vou fazer esses verdes aí? Vou mostrar pra você, tá? Vou pegar aqui um pincel menor, pincel mais durinho, pra dar uma arranhadinha legal aqui. E aí eu vou pegar aqui, ó, verde, novamente o verde, o amarelo e o vermelho. Não vai ter branco porque aqui é terra, né? Já não tem branco. E aí aqui eu vou, ó, dar uma arranhada assim. Não esquece de dar aquela molhadinha de leve, né? Essa molhadinha de leve é quem vai fazer a tinta secar rápido para a gente poder partir para o acabamento final. Não esquece de dar a molhadinha, tá? A molhadinha que faz toda a diferença nessa fase é a molhadinha. Então não esqueça de dar essa pequena molhada. Ela é quem vai puxar para você poder trabalhar. Agora vamos trabalhar a parte restante, né? Pegar aqui o amarelo que já acabou. Esse amarelo que eu estou usando, eu já disse a vocês que é o amarelo indiano. Amarelo indiano. Tá aqui, ó, com branco. Tem que ter verde? Claro, tem que ter, né? Se não tiver verde na mistura, como é que vai harmonizar? Não harmoniza. Por que não harmoniza? Porque teve verde em tudo, né? Então tem que ter um pouco de verde aí no alaranjado. Só para você ir entendendo, né? Também pode ser que tenha branco também. Não pode, tá só vermelho, amarelo e branco. Aí não vai harmonizar com o verde da água, né? Que é o azul. Então tem que ter um pouco de tudo. Um pouco do céu na terra. Quando quiser botar brilho, é só botar aqui, ó, amarelo com branco e vermelho. Aí você vem aqui, ó. Quanto mais branco, mais iluminado, né? Amarelo com branco e vermelho. Depois você me diz aí o quanto você está gostando dessa paisagem, se está sendo bem explicado, se você está entendendo, porque a minha intenção não é fazer e mostrar que eu sei, tá? O que eu digo a vocês, esse é um canal diferente, não olhe para esse canal como outro qualquer, tá? Esse é um canal que ele está aqui para ensinar você a pintar. Eu estou pintando, estou mostrando, mas a minha intenção é explicar tudo. Tá? Não esqueça dos nossos cursos, tá? Paisagens são cursos mais detalhados, paisagens, pássaros, flores, rosas, desenho, beleza? Então não esqueça desses cursos que eu também monto para vocês, com muitas referências, muita explicação, aula de sombra, aula de luz, beleza? Então também temos a parte dos cursos. Também essa tela aqui ela vai para o sorteio, galera. Ah, professor, eu quero participar do sorteio, como é que funciona? É só você dizer quantos números quer. Cada número custa R$10, apenas R$10, tá? Custa apenas R$10 cada número. Você escolhe quantos quiser. Quanto mais números, mais chance de ganhar um quadro como esse, né? Quanto mais números, mais chance. E aí você pode ser até o dono desse quadro aqui. Ele vai estar lá no sorteio, tá? Quanto mais número, mais chance. Teve gente que comprou 10 números, teve gente que comprou 5, teve gente que comprou 6, teve gente que comprou 1. Então, quanto mais número, mais chance de ganhar. E você vai adquirir quantos números? Lembrando, professor, mas eu não tenho sorte, eu não sou meio azarado. Pessoal, não é só para você ganhar, é para você também ajudar o canal continuar crescendo,
Eu também não tenho muita sorte não, mas eu sempre que eu posso eu adquiro também sorteios aí para ajudar os amigos, né? Compro 2, compro 3, compro 4. Então, mesmo que você ache que você não tenha sorte, mas você vai estar ajudando aí o canal, né? Para também a gente fazer aqui os concertos aqui do ateliê, beleza? Então eu agradeço desde já as pessoas que adquirirem aí algum número, as pessoas que adquirirem o curso. Tem gente aí de olho no curso de paisagem, tem gente de olho no curso de flores, tem gente de olho no curso de desenho e o curso de pássaros está na promoção, galera. 31 aulas e apenas R$ 150. Curso de desenho, 60 aulas. Vocês já viram um curso com 60 aulas e custar só R$ 100? A sua oportunidade de aprender a desenhar. Então é isso, galera. Eu vou parando por aqui, né? A gente já vai encerrando aí nossa atividade dessa aula aqui. Não esqueça de deixar seu comentário ajuda o crescimento do canal. Também venha se tornar membro do canal, tá? Se você puder se tornar membro do canal, você também vai estar ajudando o canal. O investimento é muito baixo. Custa apenas R$ 6,99 por mês se você for membro nível 1. Tem outros níveis, né? Você também pode ajudar com valores maiores, mas fica ao seu critério, tá bom? Então, desejo que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.